Quando eu tinha uns 10 anos, eu me lembro de estar voltando da lotérica do pai. Eu não sei o que ele me perguntou e eu sei que eu dei uma resposta pra ele. Ele disse, cara, imagina, um moleque de 10 anos, ele olhou bem pra baixo, sim, eu já não sou muito alto, né? Tu vai ter que ganhar muito dinheiro pra ter os luxos que tu quer ter. E aquilo não me assustou. Eu disse, tá bem, eu vou trabalhar, então eu vou fazer. Tá tudo certo. Sabe que eu acredito muito que o empreendedor, ou ele nasce, ou em algum momento ele é picado pelo empreendedorismo. E tu com 10 anos, tu já tinha essa visão de que tu queria construir algo. Já tinha visão. Acho que a minha quebra mais importante foi quebrar o ego, porque a partir dela que eu consegui prosperar. Quebrei o ego, aí eu descobri a autorresponsabilidade. Porque daí ficou claro que se não deu certo, só tem um culpado, sou eu. Maravilha. E quando eu entendi isso, digo, tá, então se eu sou o errado, o que eu tenho que fazer de diferente pra conseguir avançar? Lembra daquela pergunta daquilo que o Valério falou pra aquele moleque de 10 anos? Que tu vai ter que trabalhar muito pra ter teus luxos? Cara, eu simplesmente não tava disposto a abrir mão de uma coisa que eu acredito muito, que é Deus nos mandou aqui pra governar sobre todas as coisas. Perfeito. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Quebrei Daí, aquele podcast que é aquela dose semanal de sacode. Se tu tá passando por um perrengue, seja bem-vindo ao podcast que vai te ajudar. Se tu te meteu numa confusão, tá num buraco, a gente tá aqui para te ajudar a sair dele. Eu quero começar agradecendo aos meus parceiros patrocinadores. Vou começar hoje com a Lumivi. A Lumivi tá com um braço incrível de transplantes capilares feitos em Pelotas. Então, se a calvície é um assunto que te incomoda, vai na Lumivi, marca a tua consulta e a galera vai te conduzir. A doutora Carol vai te atender, vai ver o teu caso. Se teu caso for de cirurgia, de transplante capilar, vai ser feito 100% em Pelotas. Galera da Move Elevadores com projetos especiais feitos em Pelotas. Então, se teu negócio ou a tua vida pessoal está precisando de um meio de transporte especial para uma situação pontual, chama a galera da Move, que há mais de 45 anos eles são solução através de elevadores especiais. Meus parceiros da Vigini Mitsubishi e Vigini Multimarcas com a TUI, que é a nossa motinha elétrica, 8.990, um brinquedinho muito massa. Então, se tu mora em condomínio, se a tua rua tem asfalto, tá precisando de um meio de transporte elétrico, com Bluetooth, um Astral, a gente tem aqui na loja, quiser conhecer, passa aqui, ou na Vigini Multimarcas. E a Vigini Mitsubishi, que tá sempre me apoiando, cada semana eu ando numa Mitsubishi diferente. Agora a linha 2025/26 está chegando, tem Triton nova na área, em breve vou mostrar para vocês, acompanhem todo o trabalho da Vigini Mitsubishi. A galera da Biview, que cuida dos meus números, a galera que consegue compilar tudo que eu tô fazendo e transformar num dashboard, trazendo uma forma mais visual. A gente que empreende sabe o quanto é importante a gente entender os nossos números de uma forma mais simples e prática. Fala com o Luiz Gustavo, ele vai te ajudar e vai te trazer uma solução através da Biview. Meu carinho especial sempre para essa galera que adoça, e agora, como eu estou depois até vou conversar com o meu convidado sobre esse assunto, mas como eu estou assim agora num jejum espiritual, eu estou sem doce e a Nut Bavarian nunca me deixa mal. Agora a gente tem as castanhas salgadas aqui, mas eu tô sem doce, sem álcool. Então assim, pra mim tá sendo uma dor olhar a parte doce, mas tem a parte salgada aqui que tá me salvando. E o meu super parceiro, que tá chegando agora, em breve vocês vão ver, vai ter algumas novidades aqui no podcast. Eu vou ser um cara mais tech ainda do que eu já sou, eu gosto. Então é a galera da CEO Store, tá chegando junto com a gente aqui. MacBook, fone, iPhone. A gente vai dar um upgrade na tecnologia daqui, vocês vão ver. E depois eu vou deixar aqui já o QR Code na tela para vocês acompanharem. E tá faltando um dos nossos patrocinadores master, que eu deixei por gosto, por fim, e logo vocês vão entender o porquê, que é a galera da Pins Container. A família Pins, recentemente, deu um sacode aí nessa marca, e a gente vai falar sobre isso, porque eu tô com toda a família Pins aqui. 90% da família Pins sentada atrás de mim, e um dos representantes dessa família, um amigo de longa data, vem para conversar comigo, e eu tô muito feliz. Então tu já sabe que a Pins é a nossa parceira que traz aquela solução de container, só que agora a gente tá indo para um outro nível. Para a família Pins, eu sempre soube e agora tá mais claro. Não existe nada nem ninguém que não possa ser elevado à máxima potência. William Pins, seja bem-vindo ao Quebrei Daí. Tava mais do que na hora. Prazer te receber aqui, meu irmão. Muito obrigado, irmão. Tava, ao mesmo tempo que ansioso, tava esperando o momento certo, né? E, como diz o Joel, comece antes de estar pronto. Então, já que não tem momento certo, chegou o nosso momento. O quê? Quinto, sexto, sétimo convite, quantos foram? Uns 7, 8. 7, 8. Só que aí depois, quando a gente teve um motivo certo, eu entendi e falei, cara, genial. É agora. É isso. Eu vou ler a tua biografia, tu sabe que já é de praxe.
mas que a gente vai falar de outras coisas, né? Mas a gente vai ler a biografia do William Aí tá as Pence. coisas bonitas, né? A gente sempre apresenta, isso aqui é o palco. É importante a galera saber onde a gente tá agora. Mas é mais importante a galera saber de onde a gente veio. Isso aí. Os BO que a gente venceu. E a gente vai falar sobre isso hoje. Bora. William Pence tem 30 aninhos, cristão, casado com a Kathleen, que tá aqui conosco, futuro papai do ano, nascido em São Lourenço do Sul. Desde 2028, decidiu investir intensamente em suas habilidades de relações humanas, dedicando ao seu desenvolvimento pessoal e profissional. William é CEO da Pence Container, empresa fundada em 2016, especializada em construções habitacionais de rápida entrega. Ao lado do seu pai sócio, seu Valério Pence, que também está aqui conosco. Ele já supervisionou a entrega de mais de 600 projetos em container por todo o estado do Rio Grande do Sul. A Pence é responsável por 3 recordes das maiores obras em container no Rio Grande do Sul, incluindo a Escola Getúlio Vargas, o Shopping a Céu Aberto Reúna e o Shopping a Céu Aberto Spot JK aqui em Pelotas. Acredita que não há nada nem ninguém que não possa ser elevado à máxima potência. Exatamente. Me conectei recentemente com isso, inclusive. Vamos falar disso depois. Eu estava lá. Que socão na boca do estômago, hein? Tá louco. Vamos começar da parte assim... Eu conheço muito a tua história e tem várias coisas que eu quero trazer aqui. Fala um pouco da tua família. Seu Valério tá aqui, tua mãe infelizmente não tá, né? Tá em São Paulo. É? Tá, não, Onde é que ela anda? a mãe tá envolvida com decoração no final de semana, tá em casa. O William achou que ela tava viajando. Ela vai domingo pra São Paulo. Ah, então é isso, tá. Tu é de uma família onde o amor transborda. Conheço teu pai, conheço tua mãe, conheço teus princípios que regem a tua casa. Cristão já tá na tua fala ali. Como é que tu virasse empreendedor? Como é que foi a questão da escola? Tem vários quesitos aí que eu quero entender. Como começa a ver? Onde é que tu acordou pra vida? Assim, cara, aqui eu comecei a entender o que eu queria. Vamos voltar lá quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos. Tá. E vamos falar de ambiência, né? O Chabá fala bastante de ambiência também. E o meu pai já era empresário e a minha mãe também. E eu cresci ouvindo, o patrãozinho. O patrãozinho chegou, o patrãozinho ali, o patrãozinho roubou o chocolate, o patrãozinho aprontou, né? E ia acontecendo assim. E quando eu tinha uns 10 anos, eu me lembro de estar voltando da lotérica do pai para casa onde eu morei boa parte da minha vida, que hoje ainda é a casa deles. E o pai, eu não sei o que ele me perguntou, e eu sei que eu dei uma resposta pra ele. Ele disse, cara, imagina, um moleque de 10 anos, ele olhou bem pra baixo, sim, eu já não sou muito alto, né? Tu vai ter que ganhar muito dinheiro pra ter os luxos que tu quer ter. E aquilo não me assustou. Eu disse, tá bem, eu vou trabalhar, então eu vou fazer, tá tudo certo. E eu sempre tive isso comigo, de fazer o que tem que fazer. Se ainda não deu certo, é só porque ainda não deu certo. Porque eu ainda não descobri o jeito certo de fazer. E aí foi evoluindo. Então, essa vontade de empreender já teve sempre dentro de mim. Sabe que eu acredito muito que o empreendedor, ou ele nasce, ou em algum momento ele é picado pelo empreendedorismo. E tu com 10 anos, tu já tinha essa visão de que tu queria construir algo. Já tinha visão. Mas aí entra uma parte assim, muitas pessoas, que nem acho que o Leandro que teve aqui, ele falou, eu já comecei a vender uva e tal, bem novinho. Não, eu não tive isso porque eu tinha uma vida muito confortável. Os meus pais puderam me dar conforto, nunca me faltou nada, sempre roupa boa, escola boa. Apesar de ter estudado em escola pública no fundamental, mas depois Mário Quintana. Então, eu tinha um conforto de, eu sei que um dia eu vou precisar fazer, mas por enquanto tá muito bom assim. Perfeito. Eu vivi isso assim também. Tinha a veia empreendedora, mas tava tudo bem naquele momento. Era confortável, né? Então, pra que eu ia estar me envolvendo em confusão naquele momento? Chegasse a trabalhar com teu pai, com tua mãe, em algum momento? Cheguei quando... com a mãe até era um negócio meio engraçado, assim. Ela ocupava a família inteira no final de semana com as decorações, entendeu? Então, desde pequeno a gente aprendeu a estar junto. Mas eu detestava aquele trabalho braçal, assim. Porque decoração de evento, tu carrega muita planta, sofá, os tal dos biombos. Cara, eu odeio aqueles biombos. Aqueles biombos tem um nojo. Pesadelo. Aquilo era, imagina, eu era pequeno assim, aquilo era desengonçado de carregar. E aí arranhava, engatava em todas as cordas de dentro da Sprinter da mãe lá, era horrível, assim. Então, eu odeio biombo, tá? Odeio biombo. Eu ia te dar um biombo de presente. Não, por favor, não. Ainda bem que não tem aqui. Aí, depois, acho melhor eu contar a parte da faculdade, porque daí
por causa da faculdade tive que trabalhar aí, né? Tá, fala aí. Foi assim, eu também não gostava da faculdade, né? Porque, chegou naquela época que tu tem ali teus 16 anos, tem que decidir pra qual curso que tu vai, e eu não queria ser um engenheiro, eu não queria ser um arquiteto, eu não queria ser um advogado, eu não queria ser nada disso. E aí, a mãe começou a fazer uma pressão, porque talvez o sonho dela era ter um filho engenheiro. E aí ela tocou numa dor ali, ela disse assim, cara, se tu passar em engenharia, eu te dou um carro. Tá. Vamos ver isso aí, né? Fui lá e passei em engenharia agrícola, sobrou vaga. Mas era na federal e era engenharia. Aí a mãe chegou com aquela cara assim, tá, mãe, mas era engenharia civil. Mãe, vamos lá, tu disse engenharia, olha a tua tu proposta. não especificou. Tá aqui a engenharia, passa a chave. Aí veio lá o Foxzinho branco, lá por 2012, por aí. E aí, tô eu, né, indo pra Pelotas, fazendo faculdade, faceiro e tal. Aí, cara, deu um rolê que foi o seguinte. Pai tá ali, né? Eu matava a aula, eu chegava a jogar 13 partidas de futebol por semana. Por semana, 13, tipo, 2, 3 por noite era normal. E aí um dia eu fui pra faculdade, eu juro, cara, aquele dia eu digo, não, hoje eu vou pra aula. Era tipo assim, eu escolhia um dia na semana, naquele dia eu ia pra aula. Aí eu cheguei na aula, não teve. Digo, Aí eu fui pra sacada, sentei na sacada do ângulo lá, quem é de Pelotas aqui conhece o ângulo. Na época não tinha as escadas ainda, tinha uma sacadinha. E tô eu, mas muito relaxado ali, meu pai morava em São Lourenço, tava tudo certo. Cara, quando vê, ele entra assim, dá uma olhada, não fala nada. Pá. E sai. Eu não tinha credibilidade pra explicar que eu não tinha aula. Ele não quis saber. E aí, ali, ele meio que já... Ele é esperto. O cara é esperto. O cara é bom. Ele já vinha me estudando, né? Ele já vinha percebendo. Então, quando chegou ali, cara, aí não tinha mais o que fazer. Aí perdi o carro. Aí fui trabalhar em Camaquã, lá na altéria que ele tinha. Só que aí, cara, rolou um lance assim. Ele tinha a lotérica e do lado tinha um negocial que fazia empréstimos consignados e habitacional também. Aí a menina que tava lá faturava em média 18 mil reais por mês. Em 3 meses eu passei pra 90. Digo, isso aqui é legal. Só que aí a mãe começou a encher o saco pra mim voltar pra faculdade, aquela coisa toda. Aí eu acabei voltando pra São Lourenço, pra Pelotas, aliás, pra fazer a administração. Pedi transferência e consegui, e aí voltei pra fazer a administração. Mas eu não tava feliz com aquilo. Aí tentaram me ensinar a ser socialista na faculdade lá. Eu digo, não, peraí, isso aqui não faz sentido pra mim. Só que, cara, penso assim, como que eu com 18... Porque eu tinha uma bronca da faculdade já dos 16 anos até os 21 por ali, foi bem complicado. Assim. Como que um moleque vai explicar pra um pai que ele não quer fazer faculdade, ele quer fazer outra coisa? Eu não tinha, de novo, credibilidade pra fazer. E foi uma dor durante muito, muito tempo. Ao ponto de... Como a mãe fazia decoração de evento, um tipo de evento que a mãe fazia eram as formaturas. E aí ela... Toda vez, cara, que um amigo meu se formava, ou uma pessoa se formava, a gente morava em cima, quando eu descia pra floricultura, a mãe tava chorando. Porque os meus filhos não vão fazer faculdade, porque não sei o quê. Ai, mãe, de novo e tal. E aí isso foi indo. E eu tentando fazer a faculdade, mas não gostava. Até um dia, cara, que a gente tava na sala, na cozinha da casa deles. E eu disse, tá, mãe, então me explica aqui, mas por que eu tenho que fazer a tal da faculdade? Guardando uma resposta, tipo, tá, agora vai ficar claro pra mim. E aí a mãe, coitada, a mãe num desespero de mãe, assim, querendo o melhor pra um filho, ela... Mas meu filho, mas e se tu for preso? Aí eu... Não, mas peraí. Não. Agora tu me perdeu mesmo. Aí me quebrou, né? Tipo, não, agora tu me perdeu mesmo. Chegou, acabou, não vou mais fazer. Motivo nobre. Não tenho... Se eu for preso, eu que seja preso. Provavelmente porque eu mereci ser preso. Depois, mais tarde, ainda descobri que é pior tu levantar o privilégio da sala. Porque pra tu ter da cela, pra tu ter uma cela, tu tem que desocupar ela de alguns presos que vão se acumular no outro lugar.
Só que o pátio é junto, cara. O bicho vai pegar, Betinho. Não tem. Era melhor ficar na cela mesmo. Então tá, então isso aí não era mais um problema. Então eu não preciso de faculdade. E não fiz. E aí, bem na época, o meu pai ele tinha 2 lotéricas. Desculpa, ele tinha uma lotérica em Camaquã, a outra já tinha vendido fazia um tempo. E surgiu uma lei que tava por tirar a lotérica dele. Regularizar as lotéricas lá, enfim, não vou entrar nesse assunto. Mas aí o pai disse, opa, eu posso perder isso aqui, de repente eu tenho que começar a olhar para outro lado. E aí ele achou, 2014, né? Tu achou a franquia? Aí até nós abrir foi 16? Tá. Então, em 2014, ele encontrou a franquia da Inovar Locações, que eram os contêineres amarelinhos. A gente acabou abrindo em 2016 aqui. Me lembro também do dia que o pai chegou pra mim e pro meu irmão na época. Disse, ó, eu tenho esse negócio aqui, eu tô querendo abrir, o que vocês acham? Vamos encarar? Eu digo, ó, gostei. Cara, eu vi o vídeo, um vídeo bem amadorzão, assim. Gostei disso aí, e só que eu tava enxergando a minha carta de alforria da universidade, mano. Eu não preciso mais. Se eu começar a trabalhar, a mãe vai parar com a pressão na faculdade ali e tá tudo certo. E aí, eu me abracei e me atirei que nem um louco. E deu certo. A gente foi a Minas Gerais, fizemos um treinamento lá e começamos a trabalhar. Isso em 2016. Eu tinha 22 anos. Aí, tá. Antes disso eu quero falar de uma outra quebra. Antes de eu continuar, eu vou falar de uma outra quebra que tá aqui, ó. Que foi o seguinte... Como eu não trabalhava, eu não estudava, eu não tinha muita responsabilidade, eu saía e bebia muito no final de semana e metia muita loucuragem. E eu tinha um parceiro que era o Careca, Gustavo Júnior. Tinha um parceiro que, nós tava sempre juntos, tudo que era festa, nós ia, bebia horrores, dirigia, fazia... Não faz, não, crianças, não, tá? Não era legal o que a gente fazia. Mas fazia. E aí, nós tava muito louco, cara. Muito louco, assim, muita loucurada. Até que um dia a gente combinou, assim, antes de ir pra uma festa que era 40 quilômetros no interior. Sim, gente, eu ia no Cunde, tá? Um abraço pro meu amigo Jonas, mas ele sabe que depois que o cara casa não dá pra ir mais no Cunde. A gente tava indo pro Cunde e falou, nós estamos muito loucos, vamos dar uma segurada. A gente bebe um pouco, mas depois já vamos pra água. Tá, foi o que a gente fez. Aí começamos a beber ali. Lá pela 1 da manhã a gente foi pra água. Às 5 ou 6 horas a gente saiu. Eu peguei no sono, me acordei dentro de um valo, assim. Com o carro, olhando o carro lá embaixo, assim, no fundo do valo. Depois que a gente conseguiu sair. Cara, aí naquele dia eu tomei uma decisão pra minha vida. Eu disse assim, ó, eu preciso de alguém. Eu sozinho faço muita merda. Aí esse alguém que eu procurei no Rio Grande do Sul inteiro tava uma quadra da minha casa. E a gente já se conhecia, né? E aí, quando eu vi que ela... Até foi muito engraçado, cara. Essa eu vou contar. Posso contar? Tá. Foi assim, ó. O pai da... O Dindo da Kathleen era pai de um colaborador meu, que é o Christopher. E nós também saía junto eventualmente. E a gente foi no salão Pins, que tinha no interior de São Lourenço. Derretemos-lhe uma garrafa de uísque. E aí, o maninho me fala assim, que era o apelido dele. Cara, tu sabia que a Kathleen tá solteira? E eu, mentira. Eu vou lá, onde é que ela tá? E aí ela tava numa roda assim, sogrão, tem 1,90 m, gigantesco, alemão, carregava batata na época, ele atirava um saco de batata que nem um saco de açúcar, assim. E eu entrei no meio da roda deles, tava o Frank também, que é do Bop, tá? O cara do Bop tava lá. Tava muito corajoso. Entrei ali no meio, assim, fui direto nela, olhei na cara dela e falei assim, terminou com fulano? Nem vale a pena citar o nome daquele cara. Terminou com fulano? Terminei. Amanhã eu vou te chamar. Meti essa aí caminhando. Pá. Aí tá. Eu não tinha condições de discorrer um assunto ali, entendeu? Sim, se eu falar agora vai ser pior. Meu sogro queria me pegar do cangote e tal. E beleza, no outro dia tô eu aqui, né? Dando aquela roladinha no Facebook, assim, pensando, cara, o que eu prometi pra alguém ontem? Eu prometi alguma coisa. Deus pegou o algoritmo, meteu uma foto dela. Me lembrei. Foi pra ela? Pra ela. Chamei. Aí, segundo relatos, né? Ela pegou o celular dela e... Eu não acredito que esse metido me chamou.
Bom, agora tá aí grávida, né? O nosso primeiro filho. Essa foi uma das minhas quebras, assim. E aí, voltando ao assunto da faculdade, da Inovar ali e tal, começamos a empresa, a gente começou a trabalhar. Aí tem as quebras do Julian, que eu vou deixar para ele contar quando ele vier aqui no podcast, mas ele saiu da empresa, vou resumir a isso. E eu segui trabalhando e tal, e nisso o Christopher já veio trabalhar comigo, foi nosso primeiro colaborador fora dos FFI. A franquia vocês abriram em Pelotas. Em Pelotas, tá. é. Fora dos FFI, que é o funcionário familiar indemitível, o Christopher foi o primeiro. E aí, cara, a gente tá trabalhando uns 6 meses já assim, a franquia tava nos atendendo até ali, porém os outros franqueados diziam, não é isso aí que vocês estão pensando. Tchê, os caras, eles atendem no início, depois não atendem. E aí foi indo, e a gente percebeu que eles estavam perguntando pra nós como fazer. Peraí, eu tenho 6 meses de empresa, o cara tem não sei quantos anos, e eles estão perguntando pra nós, e eu tô pagando 10% do que a gente fatura pra isso? Cara, isso tá errado. E aí, tá errado, aquilo se arrastou um tempo, até que no final do ano surgiu a oportunidade, a gente já tava construindo o Parque Una, que é um projeto que a gente fez, e só que eu não tinha grana, né, pra fazer, e eu precisava de um parceiro. E aqui em Pelotas tinha uma empresa chamada Setbox. Me lembro. A Setbox já era mais antiga no ramo do container e tal, e inclusive era bem forte, assim. Só que eles não estavam tão legal das pernas, e eu, cara de pau, fui lá conversar com o cara, digo, meu, eu tenho um projeto assim assado, quero saber se tu é parceiro. O cara, não, vamos ser parceiro. Só que aí, conversando, a gente descobriu que ele era o japonês do Jogo do Bicho e o pai era o Valério da Lotérica. Eles já se conheciam, só não sabia que os dois foram trabalhar com container. E aí aí a conversa já virou churrasco, já virou sociedade. Não, vamos juntar as empresas, porque a Inovar só alugava container. E a Setbox só vendia o container. Então vamos unir as forças, um pátio só. A estrutura deles era melhor e eu tava de olho. Eu digo, eu quero aprender a vender com esse cara e eu quero a estrutura que ele tem. Se não der, o resto não der certo, tudo bem, eu me viro, mas eu quero aprender isso. E aí, cara, paguei o preço de aprender. O pai meio contrariado, assim e tal. Nós, que nem eu e tu fazíamos uns negócios de vez em quando hoje, assinei papel nenhum, juntei as coisas nos containers e fui-me embora. E fomos pra lá. No final se revelou uma coisa bem boa que eu fiz. Essa irresponsabilidade foi legal. Aí o que aconteceu foi assim, nós ficamos uns 3 ou 4 meses lá, aí a franquia descobriu assim e tal, que nós tava indo pra lá, aí alegou quebra de contrato, aí nós não queria mais, aí a gente fez um acordo e separou. E aí viramos Setbox Container. Mas desde a Inovar, a razão social é PINs Locação de Containers Limitada. Aí, tá, começamos a trabalhar ali, só que o Cristiano fazia umas coisas que não dava match com a gente. Desaparecia 2, 3 semanas, aí pedia pra eu demitir um funcionário que tava no CPF, CNPJ dele, umas coisas assim. E aquilo não foi dando certo, até que um dia o pai tava angustiadíssimo, e aí, surgiu um meme na PINs. Porque nós estávamos numa reunião e o pai se embrabeceu e falou pra ele, então por que tu não faz uma coisa direito e nos corre daqui? E o cara disse, então pega as coisas de vocês e se arranca. O pai se levantou, agarrou uma cadeira já na hora e saiu caminhando porta fora com uma cadeira. Aí agora qualquer coisa lá na empresa que a gente tem, tu não quer mais? Então tá, o cara já pega a cadeira e sai caminhando já com a cadeira, assim. Que virou meme, né? Cara, a gente faz, várias vezes a gente fez isso aí. Aí eu disse pro pai, eu te botei nessa, eu vou te tirar. Vamos agora, eu e tu, PINs, e eu já tinha desenhado a marca uma vez, quando a gente tava meio mal na Inovar, vamos usar e já era. E começamos a procurar terreno. E aí nós achamos esse terreno onde a gente tá hoje. Que ano era isso? 2018. 18. Achamos o terreno onde a gente tá hoje, foi ali por janeiro de 18. E aí o Parque Una já tava rodando também, porque daí assim, a gente achou o terreno que a gente queria, só que ele tava todo enrolado na justiça. E aí a gente conversou com o dono, ele deixou a gente largar os nossos containers. A gente tinha 3 containers, cabia toda a empresa dentro. Ferramenta, compressor, cadeira, coisa de escritório, assim. E nós ficamos num container de 6 metros, que é um pouco maior que essa mesa, lá no Parque Una, durante um bom tempo. E aí a gente tava lá e a operação, então, ficou nesse pátio. Funcionou assim por um período. Até que a gente conseguiu fazer a locação e se mudar pra lá efetivamente e tal.
acho que foi coisa de 2 ou 3 meses, ficou enredado, assim, era bem ruim. Eu não podia desalugar os containers porque não tinha onde largar, sabe? Eu tinha que deixar os containers tudo alugado. E aí, cara, depois disso, a empresa foi crescendo, a gente foi indo, assim, eu sempre muito... Pode chamar de responsabilidade, eu prefiro vender como ousadia, né? Eu muito ousado, muita vontade de avançar. Cheguei num ponto que eu tava pesando 101 quilos, eu tenho 1,70 m, eu tava estressadíssimo, eu trabalhava das 7 da manhã até as 11 horas da noite, eu morava na empresa, de segunda a sexta pelo menos eu tava lá, aí final de semana eu ia embora pra São Lourenço, e aí eu não sabia mais o que fazer, assim. E aí pra mim aqui é a maior quebra, assim, que foi o seguinte, eu quebrei meu ego, cara. Porque eu era de uma arrogância incrível, assim. Até hoje, quem não me conhece, às vezes tem essa impressão, né? Quem me conhece tem certeza. Não, brincadeira. Eu trabalhava só pro meu ego. Eu contratava funcionário pro meu ego. Tinha 21 funcionários. Aí, eu podia te dizer que eu tinha um serralheiro. Que tem um serralheiro, tem um eletricista. Tem um gesseiro, tem o cara que bota o piso, que tem um cara pra cada coisa. Um fenômeno. E aí, cara, as coisas iam andando e final do mês não tinha dinheiro. E aí o pai ia lá e botava uma grana, a mãe botava uma grana, o meu sogro já botou uma grana. E eu sempre, com a desculpa do crescimento, eu comia a grana toda e ela não voltava. E aí foi indo, até que chegou a pandemia. Aí, desculpa, antes da pandemia, foi na pandemia sim, foi na pandemia. Chegou a pandemia em 2020, a gente deu um boom, a gente cresceu muito, a gente não parou de trabalhar. Aí nós batemos um recorde de faturamento. Na época, em um mês, a gente faturou, foi tipo 700 mil naquele mês, e no seguinte foi 90. Aí eu pensei, não, tá, daqui a pouco acontece alguma coisa e vai voltar. 100. 100 de novo. E as contas vindo. Só que como eu tinha aquele mês de 700, eu ainda tava entregando o projeto, eu ainda tava recebendo. Aí, cara, chegou o final do ano, assim, a coisa tava já muito feia. Lá por agosto ali, me aparece o Leandro Oliveira, né? Que foi o seguinte, 3 pessoas tiveram que chegar a dizer pra mim, o Caio da Opus, a Vanini, que cuidava do meu marketing na época, e a Vanessa do Sicredi. São 3 pessoas que eu tenho uma gratidão, assim, eterna, que eles 3 disseram, alemão, tem um treinamento que tu tem que fazer, e que, porque tu tem o perfil e tal, e eu, beleza, não, claro que eu preciso de treinamento, eu vou lá ver isso aí. Cara, e não fui. Só que aí, naquele momento, assim, que tinha dado essa queda no faturamento, as coisas não estavam legal, eu via que final do mês nunca tinha dinheiro, sabe? Às vezes até tendo que sempre correr atrás do recurso, correr atrás. Cara, aí eu digo, tá, eu vou ligar pra esse cara aí só pra ver. Aí liguei pro Leandro. Pode vir aqui? Claro. Aí ele veio numa quarta-feira cinzenta, assim. Chegou no meu escritório, eu tinha uma mesa grande, eu tinha questão de ter uma mesa enorme, assim, pra sentar, o cara senta aí, meio que tá, fala aí comigo, sabe? Aí o Leandro chegou numa humildade, assim, conversou, não me inscrevi. Aí ele saiu de lá e eu fiquei pensando, mas que cara legal de conversar, esse cara bonitão, assim, bem vestido, né? Que vibe esse cara, que legal isso. Aí beleza, passou mais um tempo, me afundei mais um pouco. Aí eu digo, tá, vou ligar pra aquele cara de novo. Gostei daquilo, tô precisando, o dia já não tava rendendo o dia assim, acho que tava até chovendo. Aí liguei pra ele. Diga aí, pode vir? Posso. Veio lá o Leandro. Aí a gente conversou por um tempo, aí ele fez uma pergunta que foi a matadora, assim. Ele olhou e disse assim, dá 100% aqui no teu negócio, William. E eu, que? 100%, cara? Aqui, ó. Fiz bem assim. 110%, cara. E aí ele deu uma olhadinha por trás da mesa, assim, ó. Gordo desse jeito, não consegue nem amarrar os tênis, como é que tu faz isso? Bah. Me inscreve nessa merda aí. Falei. Não sei nem o que é. Pode parcelar Onde aí. eu assino? Manda os boletos, que eu vou fazer isso. E aí fiz, cara. Aí lá, aí entendi umas coisas, assim, mexi em umas feridas. Percebi que eu não era o melhor cara na Terra,
né? Que eu não podia, só porque a pessoa é teu colaborador, tu não pode mandar fazer o que quiser, do jeito que quiser. E aí foi coisa assim, 7 semanas do treinamento, o pai já tava assim, ó. Se o Ivan fosse lá, o pai ia dizer pro Ivan, o William tá fazendo um treinamento que, cara, ele é outra pessoa. E aí, a partir dali, comecei a melhorar e eu lembro que daí veio uma fase difícil, assim, porque quando tu cai na realidade e tu descobre, a minha quebra, ela foi de 1.200.000 reais. Porque eu não sabia que eu tava devendo esse dinheiro. Eu ia botando no giro, ia fazendo de qualquer jeito. Todo o dinheiro que a empresa faturava ia para salário. A folha salarial era, tipo... O faturamento médio normal era 150 mil, mais ou menos, a folha era 80. Era um absurdo, assim. E aí, depois de fazer o DCC, que é o Dale Carne Course, eu fiz o LTR. Desculpa, o LTM. O LTR tô fazendo agora. Fiz o LTM. O LTM, ele me deu uma visão que eu olhei assim e disse, meu Deus do céu, sou doente. Eu tô trabalhando pro meu ego, tá tudo errado. Eu voltei pra empresa, conversei com o pai e disse, pai, eu tenho um plano. Nós vamos demitir todo mundo. E aí, ele, como assim? Nós vamos quebrar? Eu disse, não é quebrar. Nós vamos pivotar o negócio. Aí o pai, não, mas nós estamos sem dinheiro, aí nós vamos demitir os caras e tal, nós vamos quebrar. Tu não tá entendendo. Quando as pessoas entenderem, vão nos chamar de gênio. Nós estamos pivotando o negócio. Nós estamos fazendo o que nós temos que fazer. Aí, eu me lembro que isso foi lá por dezembro, cara. E aí eu disse assim, ó, nós vamos segurar o rojão até virar o ano. Eu não vou azedar o Natal de 17 pais de família. Que foi o número de pessoas que eu demiti naquele dia. Dia 3 de janeiro de 2022, eu me sentei na minha sala e eu demiti 17 pais de família. Cara, foi uma das decisões mais difíceis, mas ela se tornou óbvia. Porque daí com a clareza, assim, eu consegui. E os 2 primeiros que eu chamei foi o Aranha e o Daniel. Que tu conhece, hoje são empresários. Eu chamei eles na minha sala e aí eu falei assim, ó, guris, deu ruim. A gente não tem mais dinheiro, não tem como manter mais os projetos. Acabou. Aí que entra o princípio de Dale Carnegie, né? A primeira coisa é tu te prepara pra aceitar o pior. Então eu aceitei que eu ia perder os meus 2 melhores caras. Porque esses caras, quando eles iam numa obra em nome da Pins, os clientes vinham em mim, pô, William, mas que cara que tu tem? Mas esses caras são bons de lidar, são bons de serviço, o que eles entregam é maravilhoso. E eu fui criando uma coisa tão forte de não posso perder, que isso quase acabou comigo. Aí, então, quando eu entendi isso, aí eu digo, tá, perdi os caras. Perdi. O que eu vou fazer agora? Vou conversar com eles. Igual, guris. Eles ganhavam na época com hora extra, assim, com tudo. Eles conseguiam, cara, arrochando muito, assim. Tiravam 6 mil reais por mês. Que pra serralheiro em Pelotas não é ruim. Aí eu disse, eu tenho uma proposta. Eu garanto, nem tinha como garantir. Eu já tava vendendo o resultado na frente, tá? Mas eu garanto 3 mil reais por mês, que é o que vocês ganham na carteira, eu garanto. Porque os nossos contantes de locação dão manutenção, a gente tem que arrumar, então esse serviço eu vou ter. Agora, daqui pra fora, eu não sei o que vai ser. Aí nós vamos ter que trabalhar junto. E vocês vão abrir um MEI, eu vou contratar vocês por empreitada. Eu garanto que vai ter empreitadas que superem os 3 mil reais por mês ali, que garantam os 3 mil. Mas vai ser assim, vocês topam? Aí o Aranha disse, eu topo. E o Daniel me olhou e disse, quer dizer então que eu tô desempregado? Eu disse, olha, é uma maneira de enxergar, mas a gente tá aqui abrindo um novo trabalho, né? Pivotando. Não, a capacidade de vender o fracasso é incrível, né? Aí, é um novo trabalho e tal, né? Um outro jeito. E o Daniel insistindo, tá, então eu tô desempregado. Digo, cara, tenta ver por uma outra forma, que tu vai ter mais possibilidade. E ele, de novo, eu tô desempregado ou não tô? Tá, cara, tu tá desempregado. Ah, então tá bom, obrigado. Eu precisava escutar isso. Vamos trabalhar. Aí, tá, hoje ele conta essa história assim, rindo, né? Não foi tão engraçado assim na época. Foram meus colegas de Dale Carnegie, inclusive. Isso, e ele contou lá. Aí ali começou, cara. E aí começou uma virada de chave, porque eu não precisava mais vender. Eu tirei uma pressão que tava em cima de mim
E eu não precisava mais da venda a qualquer custo. Porque como a gente mal faturava para pagar o salário, só que o salário vem, o Ivan ia lá comprar Ivan Pons dele de container, né? Aí eu simplesmente dava um jeito de te vender, nem que eu tivesse que te dar os containers, mas eu precisava da entrada, porque eu precisava da entrada para pagar os caras, sabe? E aí foi marcante um negócio que a gente fez depois disso. Não vou citar nomes aqui porque fica feio, mas o cliente chegou na época e eu cobrei um valor que era assim, se pegar é para fazer bem. E aí sobrava em média, sei lá, tipo, sobrava 5 mil reais no projeto, naquele sobrou 30. Eu disse, ó, tem uma luz no fim do túnel. Aí a gente começou ali, só que aí, cara, esse cara a gente deu a vida. A gente entregou, a gente fez as primeiras canecos, que nem aquele que tá ali. A gente fez uma cesta, a gente fez um manual do container, fez um monte de coisa, porque eu pude dar o meu melhor. Porque o cara aceitou pagar o preço do que é estar na Pins. E eu comecei a gostar disso. Eu comecei a gostar de me posicionar, eu comecei a gostar de não precisar. E aí o negócio foi avançando e até que... Nem tô deixando de falar, né? Tu quer falar um Tô pouco? adorando. Toca a ficha. Tá adorando? Tá. Eu tenho várias perguntas pra te fazer. Então faça. Não vai. Fala Não, um pouco não também. vai. Sou carnejando eu agora. quero tomar um café. Termina. Posicionamento é importante. Posicionamento, cara. E aí eu entendi que o posicionamento ele era importante. Por exemplo, quando eu demiti os caras, pensa assim, ó, demitir 17 pais de família, legal. Mas a galera que trabalha na área da metalurgia, na área de obra, assim, tem meio que um modus operandi de processar a empresa, né? O cara sai e processa. É meio normal, assim. E, cara, os caras vinham me agradecer, assim, William, obrigado pelo jeito que tu me tratou e tal. Sou muito grato. Se um dia as portas estiverem abertas. E eu fiquei 6 meses devendo rescisão, cara, pra esses caras. Eles assinaram todas as... Agora eu posso falar que eu não corro mais risco de tomar processo. Mas assinaram todas as rescisões na confiança. Teve cara que pegou motosserra, betoneira, de tudo, assim. E a gente foi acertando. A minha prioridade era sempre pagar eles, conforme ia entrando. E aí eu consegui em 6 meses quitar tudo e não tomamos um processo. E hoje, daqueles caras, cara, praticamente todos voltaram. Eles estão trabalhando conosco de novo. Hoje nem trabalham comigo, né? Trabalham com o Aranha e Daniel, porque eles têm a empresa que presta mão de obra para Pins. Então, a forma como eu me posicionei com eles na hora, não só na hora de demitir, em todo o trato, fez toda a diferença para que eu não tomasse processo causa trabalhista na hora de demitir. Cara, tu falou, não tô te deixando falar, tá? Pra mim, a tua jornada, ela resume muito o Quebrei Daí, porque é muito parecida com a minha. Então eu quero falar um pouco de algumas coisas que estão na minha cabeça enquanto tu falas, tá? Primeira delas. Eu te conheci no dia que tu tava fazendo o UNA. Eu quero um cafezinho se rolar e eu tô dentro do café. Quer outro café? Não, obrigado, tô legal agora. Deixou esfriar, né? Quero uma água. Deixei esfriar, eu falo muito, aí eu quero uma água. Quando eu te conheci, tu tava montando UNA. E um dos containers do Parque UNA era que aquela época, cada container no lançamento da Casa UNA lá e com o Parque UNA ali, né? Com a função dos containers. Reúna era o nome do Isso mesmo. Do empreendimento. Cada container tinha um tema. Um dos temas era a minha marca que estava nascendo. Feito pelo Ricardo Prates, lembra? Aham. E aí me chamaram, Ivan, a gente quer fazer um container e tal, não sei o quê. Naquela época, eu também estava com um ego extremamente inflado. Meus negócios estavam num momento um pouco diferente do teu. Eu tinha a multimarca, saindo da multimarcas e construindo a Ivan Pons. Então, recém tinha recebido investimento, recém tinha tido a visão do meu negócio. E eu tinha, na época, uma Land Rover e uma Harley. Tu lembra disso? Claro que eu lembro. E eu cheguei com a Harley era dentro do não sei o que. E tu, bum, conhecendo o William, né? Cara, quem tu é? O que tu tá fazendo? De onde tu veio, pra onde tu vai? Tu me fizesse umas perguntas e eu falei, cara, da onde é esse maluco? E um dia, eu sabia que tu tocava sax, que tu era de São Lourenço, que teu pai não sei o que, cara, eu sabia tudo da tua vida. Então, tipo, num dia, assim, ficar um gurizão empolgadaço, assim. Eu tenho 38, né? Então, já, naquela época... Era 30 pra 22, mais ou menos. Exatamente, 30 pra 22. Então, gurizão empolgado, chegando em Pelotas, fazendo... Isso eu achei animal, visionário pra frente, assim, energia boa e tal. Vamos falar, onde é que é teu escritório? Não, tá na garagem, eu tô começando a marca, quero ir lá. Aí foi tu e o seu Valério. Ainda me lembro que o seu Valério chegou lá, na postura seu Valério de ser, bem sério, assim. E a gente falou um monte de coisa, o seu Valério não deu a palavra.
Quando tu saísse, não, vamos abrir uma loja de container em São Lourenço, não. Eu pensei, não, o William tá comprado, mas o seu Valério não deu uma palavra. Na segunda reunião, o seu Valério chegou lá e falou assim, adorei tudo que vocês falaram. Falei, ele é muito diferenciado, porque ele não te lembra disso? Beleza, mas eu vou voltar lá. Naquele momento, ego inflado, eu também. Só que passam 3 anos nessa trajetória aí, né? Ah, sim. Porque eu te conheço no UNA em 17, não, 4 anos. E a gente vai fechar a parceria em 21. Mas a gente começou já, tu já comprava, a gente já falava de negócio, já tinha outras coisas ali, o cara começou a... Só que aí tu vê uma coisa, a tua jornada e a minha são muito parecidas. E eu tenho entrevistado muita gente aqui no Quebrei Daí, que todas as quebras vieram de algumas coisas, por exemplo, ego inflado, humildade quase que zero. Na hora que o cara tá precisando de ajuda, chega alguém pra oferecer, e o cara, não, deixa que eu sei. Então eu me vi muito na tua jornada e tu te viu muito na minha. Só que quando eu tava no auge crescendo, quando as coisas estavam num flow muito bom da Eva Pons, tu tava passando pelos perrengues da Pins e a gente abriu a loja lá. Então eu te vi diminuir muito. Então aquele molecão assim, cheio de ideia. Eu digo, uma vez eu tava falando com a Thaís num café da manhã e falei uma analogia. Tu é um leão, velho. Ponto. O cara que tem esse espírito, tu é um leão, eu também sou um leão. A gente tem um espírito criativo. Quando a gente erra uma estratégia, quebra, que a gente falou pro teu pai, eu te botei numa situação, eu vou te tirar. Naquele momento, o mercado, o cenário, te enxerga como um gatinho. Só tu te enxerga como um leão. Só que tu começa tanto a acreditar que tu é um gatinho que tu fica pequeno e tu entra numa jaula que tu quase não cabe. Até o momento que as coisas começam a acontecer. Por exemplo, teu caso foi o Leandro. No meu caso foi tu. Várias vezes falou, vamos fazer o Dale Carnegie, porque tu já tinha visto o que eu tava fazendo, tu já tinha cometido os erros muito parecidos, e quando eu cometi o erro, na 3ª ou 4ª vez que tu tava me falando do Dale, eu falei assim, eu quero fazer. Aí tu falou, o que mudou? Eu falei, agora eu quero ajuda. Naquele momento eu achei que eu não precisava, naquele momento eu não queria. A última vez, a penúltima, né, porque a última eu aceitei, a última vez que tu me convidou pra fazer Dale Carnegie, tu me disse, então, mas por que tu não quer fazer? Tem tudo a ver contigo, vai ser tribom. Eu falei, porque eu não quero ouvir. Eu tô me escutando, tô vivendo a minha jornada. Deixa eu fazer um comentário sobre isso, porque eu respeitei muito quando tu falou. Tu disse, eu não quero ouvir alguém de fora agora. Eu tô com umas ideias e pra mim tá tudo certo. Eu quero seguir isso aqui. O cara se posicionou. Agora tá tudo bem. Vai fazer cagada? Vai, mas tá posicionado. Todo cagado, mas posicionado, né? Então, bom, eu respeito isso. Eu digo que o cara só não pode ser água morna. Ponto. Mas voltando. E aí, tu traz um ensinamento aqui que é o seguinte. Jovenzão, energia, bum, derrubou, caiu, quebrou. Me lembro da gente ter conversas lá na Pins, já grande. Escritório grande, vocês lá em cima com o escritório. Eu tô dizendo, cara, acho que mês que vem a gente não tem que fazer. Me lembro do seu Valério fazendo cálculo de cabeça. Acho que eu vou vender tal coisa, mas não sei o que, não sei o que. Naquele momento, pra mim é uma divisão do quem acredita no seu propósito, no sonho, no que vai construir, do que o cara que tá surfando num segmento. Chega uma hora que tu podia ter desistido do container, tu e o seu Valério, o Juliano não tava naquele momento. Eu poderia ter desistido da roupa. Só que o cara tem aquela chaminha que ela fica bem pequenininha, mas ela tá lá. E aí Deus ajuda, dá uma ajeitada, traz uma pessoa, traz uma nanã e o cara recomeça. Então, vivendo tudo que tu vivesse, tudo que eu vivi, a minha próxima pergunta pra ti é o seguinte. Por que tu não desistisse do container? E da onde tu tirasse força pra fazer diferente? Porque fazer o mesmo caminho tu já sabia. Cara, eu já sei trilhar, já sei me posicionar, mas tinha um monte de coisa que tu teve que quebrar, tanto internamente como estratégia. E como que tu conseguisse, quais foram as ferramentas que tu utilizasse pra, cara, agora eu tenho uma segunda chance, vou fazer diferente, que é muito do que eu estou fazendo agora. Então tenho certeza que tu vai me ajudar com a tua resposta e ajudar a galera que tá assistindo. Aqui fica bem claro o valor que nós temos lá, que é a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade pra nós é assim, todas as vezes que eu quebrei, aliás, todas não, desde que fiz Dale, né? Onde eu quebrei o meu ego, acho que a minha quebra mais importante foi quebrar o ego, porque a partir dela que eu consegui prosperar. Então, quebrei o ego, aí eu descobri a autorresponsabilidade. Porque daí ficou claro que se não deu certo, só tem um culpado, sou eu. Maravilha. Inclusive, eu vi muita gente na pandemia falar, porque eu quebrei por causa da pandemia. Não, velho, tu quebrou porque tu não tinha caixa, imbecil. E aí tu não estava preparado para passar pela pandemia. Pega o Luciano Hang aí, 22 mil funcionários, cara parado em casa e ele pagando a galera.
Ah, e aí a pandemia é o problema? Não, é tu que é desorganizado. Ah, e quando eu entendi isso, digo, tá, então se eu sou o errado, o que que eu tenho que fazer de diferente para conseguir avançar? E aí, lembra daquela pergunta daquilo que o Valério falou para aquele moleque de 10 anos, que tu vai ter que trabalhar muito para ter teus luxos? Cara, eu simplesmente não estava disposto a abrir mão de uma coisa que eu acredito muito, que é Deus nos mandou aqui para governar sobre todas as coisas. Perfeito. Não vem me dizer que vida medíocre é porque Deus quer. Eu simplesmente não aceito isso. Cara, Deus quer coisas maravilhosas para nossa vida, quer que a gente viva ao máximo, quer que a gente eleve a máxima potência. E ele precisa que nós façamos para operar milagre na vida de outras pessoas. Então, essa vontade de viver ao máximo sempre fez com que eu buscasse o diferente, sempre fez com que eu buscasse avançar até como é que é o erudito amigo Lucas, que trabalha na FL Alfaiataria. Ele, certo dia, me perguntou: William, qual é o segredo do teu sucesso? E eu respondi para ele: Lucas, é querer. É porque eu quero. E eu quero tanto que eu tô disposto a fazer o que os outros não estão dispostos a fazer. Inclusive, quando eu perdi o peso, foi assim: eu entrei pra Dale Carnegie, aí eu entendi algumas coisas. E eu digo, cara, a primeira coisa que eu entendi, o meu primeiro treino foi na sala, né? Aquela paulada do Leandro, me chamou de hipopótamo ali. Imenso, gigante, né? Era só o que eu conseguia enxergar. E aí eu digo, eu preciso perder essa pochete aqui, né? Pochete e a mochila inteira. Aí eu não recomendo o que eu fiz, tá? Mas deu certo na época, que foi assim: eu peguei o método SMART, então a meta específica, eu queria perder de 101 quilos, eu queria baixar para 80. Ela era mensurável, porque era 20 quilos, 21 quilos. Ela era relevante e eu que tornei ela relevante. Eu vou explicar como no final. Ela... esqueci, Smart R... não, eu já expliquei 4. E ela tinha um tempo específico, que era o prazo. Então, eu queria perder em 21 semanas. Ousado? Como que eu deixei essa meta mais relevante? Eu fiz duas coisas. Eu combinei com o Christopher, né? O maninho, meu padrinho de casamento, inclusive. Eu combinei com ele o seguinte: se eu não baixar 1 quilo por semana, toda sexta eu vou te mandar uma foto. Eu te pago R$500, que era 10% do meu Prolabore. R$500 por semana. Aí, a outra coisa que eu fiz, eu gravei um vídeo e postei no Instagram. Ó, pessoal, minha família, meus amigos, eu estou num processo de emagrecimento. Se eu ir na tua casa e recusar mais um pouquinho de lasanha, se eu recusar uma cerveja, se eu recusar alguma coisa, não é porque eu não gosto de ti, é porque eu tô querendo emagrecer. E isso gerou um movimento muito legal, porque eu me lembro ainda do vereador Renan, lá de São Lourenço, até se reelegeu. Ele tava lá na nossa comunidade, e aí eu cheguei lá, eles estavam fazendo um caldo assim, tomando uma cerveja, e ele chegou: e aí, William, Não, tu não pode. Eu digo, olha o poder da gente comunicar o que a gente tá fazendo. E aí eu acabei baixando 23 quilos em 23 semanas. E por que eu trouxe o exemplo de o quanto a gente quer? Outro dia teve uma pessoa que sabe quem é, que chegou no meu escritório reclamando que tinha sido chamada de gorda. Digo, tá, e daí? Tu não tá? O que tu vai fazer pra perder esse peso? Tu quer perder? Tu tá satisfeito com teu peso? Não, não tô. Então por que tu tá reclamando? Tu já agradeceu essa pessoa de ter te falado que tu tá gorda pra ver se tu te toca e perde o peso? Ah, eu não tinha pensado por esse lado. Então, tá, olha aqui, eu já perdi o peso. Se tu quiser, eu tenho um método aqui, né? Smart. Os nutricionistas querem minha cabeça agora, mas eu tenho um método. Arrasta pra cima. É. Aí ela, não, eu quero. Ah, então tá. Então eu comecei a explicar. Cara, quando chegou na parte de fazer o vídeo, ah, não, mas aí o que os outros vão pensar? Eu digo, ai, meu Deus. Aí tu escreveu no Dale, cara. Não, essa ainda não, essa ainda vai. Mas aí, eu digo, tá, então tu não quer. Não, eu quero, mas, ó, tá vendo? Aqui se revelou uma coisa pra mim, junto com o trabalho do Kelvin, que é o seguinte: eu sempre tive a capacidade de enxergar o tamanho do potencial das pessoas. Eu olho pra pessoa pelo que ela me fala, pelos lugares que ela frequenta, pelos amigos que ela tem, eu já sei aonde tá o tamanho do potencial dela.
E aí eu enxerguei o teto ali. Ela está nesse teto. Isso é fixo? Não. Mas se ela não vencer essa barreira, o potencial dela é aquele. Então essa é a barreira que ela precisa vencer. Se ela passar disso, tem tudo pra voar. E eu tô disposto a ajudar. Mas ela tem que o quê? Ela tem que querer. E aí foi isso, assim. Então, essa foi uma das coisas que eu entendi. O peso também é uma quebra pra mim, né? Então são várias quebras aí. Tô meio Geraldo Rufino, assim, né? Várias quebras. Espero ter conseguido responder a tua pergunta. Cara, não, respondesse com certeza. E vem muito de encontro com a minha linha de raciocínio, que é o seguinte. Quando eu quebrei o meu negócio, quando eu quebrei a estratégia do Evapons de franquia, quando a gente tava com 13 lojas, foi basicamente como o dia que tu demitisse 17 pais de família. Caiu a ficha pra mim, muito parecida com o teu negócio, que era o seguinte: eu tava crescendo, o meu faturamento aumentava, mas eu já tava vendendo franquia errada. E eu sempre acredito, cada vez mais, que Deus vai dar um jeito de te mostrar que tu tá fazendo errado. Mesmo que tu não queira enxergar, uma hora vai dizer, cara, olha, que foi a nossa última franquia, que o cara abriu a loja 16 dias, ele tinha 44 mil de faturamento. Numa sexta-feira ele notificou o shopping que ia fechar, domingo não tinha mais loja, não tinha roupa, não tinha móvel, sumiu com tudo. Tipo, um troço muito louco, coisa de filme. O pessoal, a Ju e o Plínio, que estão aqui com a gente, eles estavam na inauguração. Foi um negócio bizarro. Entrou água por trás da loja do shopping. O Plínio entrou pra gravar e tirar foto do evento. Caiu luminoso na cabeça do Plínio. Cara, foi bizarro. A loja cheia, faturando, só que tinha uma energia caótica. O João Pedro sumiu no Barra Shopping Sul. Daí foi comer um lanche, ele sumiu, assim. Então, cara, vários sinais. Sinais esses que eu já teria percebido antes, se eu tivesse mais sensitivo, assim, se eu tivesse com os ouvidos e os olhos mais sensíveis. Ali pra mim foi a gota d'água que eu falei assim, eu tô vendendo tão errado que eu tô pagando o preço. Tem um momento que se tu me vender isso aqui errado, quem paga o preço só eu. Eu comprei errado, tu ganhou o dinheiro e tá tudo certo. Naquele momento eu tava vendendo errado e o preço tava voltando pra mim, a ponto de dizer assim, não foi por isso que eu criei uma marca de roupa. Eu tinha uma pressa muito, muito acesa, assim, de chegar a não sei quantos milhões, 2027 preciso fazer um movimento, fusão com Arezzo, tudo número. Muito do que a gente tem como criador. E tá tudo bem. Só que a gente tem que ter expectativa no lugar. Quando eu olhei, falei, cara, eu preciso recomeçar, o sentimento que eu tive foi muito, talvez tenha sido muito parecido com o teu na hora das demissões, que foi o seguinte, não adianta eu deixar uma loja em pé. Fecha tudo e recomeça. Então eu conversei com um por um. Os que eu tinha, obviamente, ainda acesso, né? Já tinha gente que já tinha fechado, já tinha gente que não tava mais com a loja. Eu tive muitos investidores, a galera que comprava a loja pra diversificar. A gente sentiu que não era. Então foi muita tentativa e erro. Sempre com a sensação e com o objetivo de dar certo. Nunca foi má fé. Foi sempre assim, cara, vou abrir essa loja aqui, ela vai funcionar. Aí ou o dono não operava, ou a cidade não comportava, ou eu não tinha estratégia clara pra ajudar o cara, mas nunca foi nem da pessoa que comprou, nem a mim, até esse dia. Que aí eu vi que tinha sido má fé. Aí eu falei, cara, tá vindo gente errada a ponto de ser má fé. Para com isso. Só que tu vem de um faturamento de 6,7 milhões no ano e fala assim, pra eu parar vai cair pra 2, vai faltar 3 milhões no meu caixa. Esse era o meu número. Eu falei, cara, eu vou ficar devedor, eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que demitir uma galera, isso dá um trabalho. E aí o que eu perdi? Credibilidade. Pessoas que eu tinha certeza que iam estender a mão falavam de mim. Pessoas que, aquela história, tipo, não guardo rancor, guardo nomes, sabe? Uhum. Exatamente, tipo assim, eu sei as pessoas que eu achei que iam estar ali e não estavam. Então chegou num momento, sim, que eu pensei, cara, eu sou bom em outras coisas. Por exemplo, eu posso ter um podcast, por exemplo, posso ser um influenciador, por exemplo, posso fazer evento, por exemplo. E pensei em não ter mais a Evapons pelo trabalho que ela me daria pra recomeçar. Porra, tinha posicionado a marca. O que as pessoas percebem quando tem 13 pins contêineres no estado, por exemplo? Cara, está voando. Então era a sensação que eu tinha, só que eu não tava voando. Internamente eu não tava voando, meu faturamento tava ok. Só que era aquilo que eu sentia, se eu parar de faturar, não tenho liquidez. Então todo mês eu tinha que faturar 300, 400, 500, 300, 400, 500, aí tu vende errado e tudo mais. O meu motivo para não deixar a Evapons morrer como marca de moda foi uma visão de futuro que eu tive quando eu comecei. Então eu resgatei na minha paixão. Cara, eu adoro a moda masculina, eu acho que ela é uma ferramenta de expressão de estilo de vida. Hoje muitos homens entendem isso, mas eu fui um dos caras que desmatei. Eu falava de moda quando os caras falavam, quê? Quem compra é minha mãe, minha mulher, meu cachorro, meu papagaio, eu não compro roupa. Hoje a gente tem o prazer. Um homem de negócio, um homem que tá focado em crescer e expandir, ele entendeu que a roupa faz parte. O dress code fala sem ele abrir a boca. Então hoje pra mim ela é uma bandeira, tá totalmente conectado. Então Deus fez eu cair num buracão.
deixou que eu caísse, ele não fez, né? Mas ele permitiu que, para abrir outros caminhos na minha frente. Hoje eu tenho 5 frentes de negócio, todas têm a ver com a moda, porque a moda se encaixa em alguma coisa. Só que os caminhos só surgiram na minha jornada quando eu não desisti, quando eu decidi, eu não vou desistir da moda. E a minha pergunta, que não foi respondida das duas, é: por que o container? Porque, não tenho, já tracei todo um caminho, tá aqui o negócio, vou insistir. Ou tu imaginava que um dia tu ia chegar no que a Pins está se transformando hoje, que é, cara, eu entendi o porquê que eu tenho a Pins. Porque a Pins, ela é muito William, né? Ela tem o do Valério, ela tem do Julian, mas tem muito dessa tua essência de máxima potência, de, cara, vamos ocupar espaço, porque ela ocupa um container. Cara, é muito massa, porque hoje, aquele dia que eu tava do teu lado lá vendo o Kelvin te apresentar o teu projeto novo, foi, cara, sempre foi isso e a gente não tava vendo. Foi a sensação que tu teve, todo mundo, né? Eu tava trabalhando com venda, né? Que loucura, cara. Vendado. Só que resumiu, parece que o cara te conhece há 10 anos, desde os teus 10 anos, talvez. Resumiu muito, assim. Parece que naquele dia, eu vivendo lá de fora, foi por isso que ele não desistiu. Tu sentisse isso também? E tu já tinha essa clareza? Sim. Sim. Sim, foi automático. Tá. Não, eu não tinha clareza. A clareza é uma coisa que eu busco desde o começo. Tá. Eu busco a clareza, tá? Aí, eu vou voltar um pouquinho ali em 2021, que foi assim. Aí eu fiz o Dale, eu entendi algumas coisas. Peraí, mentira. Antes de fazer o Dale, eu já tava com o Ivan Pons. Que eu abri a... Pra quem não sabe, a Ivan Pons de São Lourenço era do William Pins de container, nossa primeira loja de container. Maravilhosa. Por sinal. E aí, o Ivan flexibilizou. O Ivan, né? Esse é o Ivan, tá? Pra quem não sabe. Ele flexibilizou muito e me permitiu abrir. E foi bem naquela minha decolagem que eu tava ali faturando, que começou com 300, 400, 700, e o Ivan Pons e Dale Carnegie. E aí comecei a abraçar o mundo, assim. E aí eu tive que tomar uma decisão. Tá. Muito sábia, por sinal. Porque o que eu faço, cara? Eu tô devendo, eu tô quebrado, tô gordo. Aí veio o seu Fernando Amarante. Nunca vou me esquecer do dia. Foi o Fernando Amarante que fechou a Ivan Pons São Lourenço. Porque ele chegou lá, assim, jeitão, 70 e poucos anos. Uma experiência bárbara em Dale Carne, 40 anos de Dale Carne. Aí ele deu uma olhada assim, muito legal a tua loja e tal. Até comprou umas roupas, depois nos mandou um vídeo entrando na McLaren lá. De McLaren. Aí ele disse assim, só que o dia que tu entender que a energia que tu bota tocando uma loja, se tu botar no teu negócio, tu vai ganhar muito mais, tu vai fechar essa loja. Cara, eu dormi com esse fantasma 3 meses, assim. E aí não aguentei. Aí eu tomei essas decisões todas de demitir a galera. Eu não só demiti a galera, eu demiti a Ivan Pons e eu demiti a Dale Carnegie. Olha que irônico. Porque eu já estava trabalhando na Dale Carnegie junto com o Leandro. Cara, eu gostei tanto que eu queria levar aquilo pra todo mundo, né? Testemunho de Dale Carnegie. Hã? Testemunho de Dale Carnegie. Testemunho de Dale Carnegie, é. E aí eu demiti tudo. De novo, eu vou focar no container, porque o container é o que vai me levar pra frente. E aí eu analisei outras possibilidades de fazer módulos, sabe, hoje tem muitos sistemas construtivos, tá? Alguns até legais, assim. Mas o container, ele é ignorante. Ele é feito para carregar 30 toneladas. Ele é gigantesco. Quando tu movimenta um container, as pessoas olham e dizem, meu Deus, isso é um container. É daqueles de navio? É aquele mesmo. Então eu gosto do container. E aí entra uma coisa que é assim, quando tu olha para um container que já foi usado, eu enxergo potencial nele. Eu já consigo enxergar ele transformado. A gente vem e fala da Ivan Pons, eu já enxergo ela pronta. A gente fala do Schwartz, eu já enxergo aquilo pronto. Quando o Vitor do Schwartz veio, eu disse, meu, que ideia top isso aqui. E levamos 8 meses para fazer, mas a gente fez, eu achei muito legal, porque ele botou tudo do melhor que ele podia na época. Ele tomou decisão de, não, se é pra botar uma coisa meia boca, não bota, então a gente faz outra que não seja tão cara agora, mas que seja melhor agora. E eu sempre gostei disso. Então, essa potência e potencial que o container tem, eu não vejo em alguns outros modelos construtivos. Ou, até para exemplificar, eu sou aquele cara que prefiro comprar um carro ou um caminhão mais velho e equipar ele, potencializar ele, mexer nele.
chipar o carro, cara, fazer um facelift, bota o mais novo, mas, pô, tu transforma algo que já teve a sua história em algo melhor ainda. Um moderno misturado com clássico. Uhum. A gente brinca que lá na Pins a gente é o tradicional, mas moderno. Então eu gosto dessa mistura, assim. E aí, cara, é o container. Os outros, não vou dizer nunca não, né, pra outra coisa, porque inclusive uma das coisas que aconteceu, a palavra container caiu do nome, já um spoiler aqui, porque vai que a lei muda e proíbe o uso do container, tô lascado, não tem o que fazer. E apesar de eu gostar muito de container, eu gosto mais de potencializar as coisas, então imagino que agora eu tenha conseguido responder essa parte pra ti. Hoje tem um cara que transborda na vida de muita gente, dos teus na empresa, fora. Sábado a gente esteve junto num evento de palestra, tu palestrasse, eu também. A gente tem esse espírito de transbordo, mas em algum momento alguém teve que transbordar na tua vida, ser teu pilar, ser teu suporte, te ajudar. Quando eu estava deprimido, numa cama, chateado, repensando a minha vida inteira, os meus motivos para continuar foram a minha esposa e os meus 2 filhos. Era para eles que eu olhava. E eu sei a importância da tua família na tua vida. Foram eles os teus motivos que te deram força? Quem foram essas pessoas? Dá nome aos bois. Quem te ajudou? Dá nome aos bois. Boa. Cara, existe uma história que é o cara que começa do nada, e é uma história muito bonita. Ele começa do nada, a vida dele, e aí vai empreendendo e vai tendo sucesso e tal. Se esse cara que vem do nada dá errado, tá tudo bem, já era o esperado. Só que quando lá em 2021, 22, a gente abriu a empresa, eu me lembro como se fosse agora a mão do meu pai no meu ombro, ele me olhando e dizendo, e aí, botei uma grana aqui, como é que vai ser? E isso fica pior depois quando a gente quebrou, porque eu tinha um nome a zelar, que era o nome dele, eu cresci escutando, não, tu é filho do Valério, o que tu quer? Meu carro, minha casa? Se é do Valério, tá certo. E essa credibilidade, isso sempre me encantou, cara. Eu sempre me senti muito bem de chegar nos lugares e poder sentir isso. E aí, então, se eu quebro o que ele construiu, não o que eu construí. Até hoje, cara. Se eu levar a empresa pro buraco de algum jeito, é os bens dele que podem afundar junto. Ele ainda é sócio na empresa. Eu toco o dia a dia, beleza, mas ele é sócio ainda. Então, e junto dele, mais ainda, tem outra pessoa que não tá aqui hoje, que é minha mãe, que ganha o dinheiro dela ali, ó, no dia a dia, chega a trabalhar 14 horas no dia, faz o que ama, mas um trabalho que é duro, carrega a planta, cara, minha mãe tem 60 anos. Acho que vai parar agora, né, mãe? A gente já conversou sobre isso. Mas então eu tinha essa força por eles, assim, e também pelo meu avô, cara. Eu digo que a linhagem Pins que nós vivemos, ela começa no Breno. Eu não conheci os anteriores, mas o Breno era o cara que tinha a perfeição, ele fabricava móveis de madeira, e ele já dizia que os netos dele podiam dar garantia, mesmo que ele morresse, porque não se terminam. E realmente, os móveis que ele fez são eternos, assim. O pai conta, eu não vi, mas o pai conta que ele tinha a habilidade de pegar um machado e deixar uma tora quadrada perfeita no esquadro, sabe? Coisas assim. E tudo forte, bem feito. Talvez parecido com o que a gente fala. Parecido com container. E aí, já que tu tocou nesse assunto tão importante, eu quero fazer uma correção. Porque lá na Pins, as pessoas que compram container, elas entram, mas não qualquer container, um container da Pins, elas entram para um seleto grupo. Um grupo de pessoas que acredita que tudo pode ser potencializado, que não estão só preocupadas em comprar um container e tem que ser o mais barato. Elas sabem que tem mais coisas por trás disso e o quanto vai retornar para ela é mais importante. Porque, cara, a gente vende um container que é uma commodity, beleza. Mas a preocupação que a gente tem do cara fazer bem feito, de instruir se ele vai abrir um negócio, a gente quer que o negócio dele dê certo, isso ninguém tem. E por isso, quem compra caneco, quem trabalha um ano, quem compra container, quem trabalha um ano na Pins, ou quem se casa com Pins, ganha um caneco desse.
E aí tem algumas pessoas que elas compram projetos. Ô pai, vem cá. Por favor. Essas pessoas, elas compram... Pode passar aqui do lado aqui. Elas compram projetos na Pins, que é mais do que comprar um container. E tem um cara que comprou todos os meus projetos e ele ainda não tinha uma faca da Pins e ele me cobrou esses dias. Por isso eu quero aproveitar para te entregar a tua faca, número 21, que é o dia do teu aniversário. Ela tá guardada já faz algum tempo, eu esperei o momento certo para te entregar. Que isso! Isso é a família Pins, galera. É afiada. Dá um oizinho aí, seu Valério. Aí, ó. Puxa o microfone aí, ó. Dá um oi pra galera lá. Oi. Agora eu tenho uma faca pra fazer para cortar o churrasco. Pode levar a Vou faca. levar essa faca. Tô no churrasco, hein? Da estreia da faca, eu tô dentro. Que legal, irmão. Vamos aproveitar esse momento aqui dessa caneca maravilhosa. O seu Valério questionou por que esse copo tá virado. Ah, ele queria saber por que esse copo tá virado. Porque esse copo aqui, ele carrega um novo momento. Depois de todas as quebras, de todas as dificuldades. E eu trouxe esse caneco hoje aqui. Eu não vou mostrar pra vocês a marca nova ainda, porque ela vai ser lançada num outro momento, né? Podemos falar desse momento também. Mas eu quero já deixar aqui, pelo carinho que a Pins tem por ti, pelos projetos que a gente tem junto e por tu ser um cara de potencial. Que foi isso que eu enxerguei lá atrás, quando eu acreditei a primeira vez. Quando eu vi a Harley, eu me encantei muito, era o estilo de vida que eu gosto. Hoje tem uma Harley, né? Muito massa. Mas eu sempre enxerguei o teu potencial. E hoje tu tá realizando parte dele porque tu foi humilde. E participar disso pra mim é uma honra e um orgulho. Então, mais que ninguém, tu é a primeira pessoa que fora da Pins tá recebendo Não vou poder mostrar pra vocês no novo detalhe. copo com a nova marca que representa o nosso novo momento. E olha que legal que são as coisas, né? Primeiro, te agradecer pelo presente, fiquei lisonjeado. Até provoquei ele, falei, tá, eu quero um desse e tal. Não, na hora certa, tá? A hora certa tá aqui. E o Kelvin, que participou do rebranding do William e da Pins toda, que vocês vão conhecer em breve, ele foi um cara que veio num evento que eu criei, que é o Empreende Pelotas. No 2, eu tinha o Geraldo Rufino e a Fefa, uma amiga nossa, traz o Kelvin, eu conheci o Kelvin, o cara fala de diferença. Eu só fiquei um mês assim, olhando o trabalho do cara, falei, cara, tem coisa aqui, tem coisa aqui, tem coisa aqui, vou trazer o Kelvin. E aí eu me lembro que ele subiu no palco e ele era a pessoa menos esperada daquela noite, porque tinha o Geraldo Rufino. Ele era esperando nada. E o Pins é muito parecido comigo, a gente tem um olhar criterioso. Então assim, se a galera tava esperando nada, o William Pins tava esperando -5. Sim. Só que o cara deu um show, a palestra foi animal. Inclusive ele vai estar no nosso evento com o Joel J no dia 14 de março. Quem não comprou o ingresso, tio Plínio, deixa aí o QR Code na tela. Joel J em Pelotas, dia 14 de março. Abertura do meu irmão Rafa Matos, encerramento do Kelvin. O cara deu um show tão grande que o William falou, cara, eu tenho que conectar com esse cara aí. Aí ele teve o workshop no outro dia, a gente foi, enfim. E o cara tá aqui. Então, tu também foi muito humilde em te quebrar, em buscar ajuda, em baixar peso. E a minha pergunta, que nos encaminha já para um final do nosso papo, é o que tu deixa de sugestão pra galera que tá acima do peso, que tá quebrada financeiramente, que carrega o peso na mochila que a gente carrega, do peso de querer dar certo, que acorda e vai e tal, mas às vezes dá com a cara na parede, aí tem que repensar todo o trajeto de novo. Quais foram as atitudes do William Pins naquele momento de 22, que foi difícil e tudo mais, que hoje tu olha e fala, que bom que eu fiz isso mudou o meu game e eu indicaria pra qualquer pessoa que eu goste ou até que eu não goste pra fazer. Dale Carnegie. Não, eu tô brincando. Mas tem que fazer. O cara tem que fazer, eu também Tem que fazer. Tem que fazer. Cara, Isso não é uma publi, tá? Não. É vida Não, real. Isso é transbordo, né? É algo que fez bem pra nós e a gente, quando vê alguém resistindo a se treinar, a se trabalhar, ao ser humilde, dói na gente, porque a gente sabe o potencial que a pessoa tem e ela insiste em não querer. Por isso, a mensagem que eu deixo é: busquem clareza. É a clareza que vai te guiar para onde tu quer ir.
É a clareza que vai te dar a capacidade de discernir entre a palavra que é de Deus, que é de destino, para o que é da carne, que tá te prejudicando, que tá te prendendo num corpo gordo, obeso, cansado, que tá te deixando sem dinheiro. Busquem clareza que vocês vão prosperar. William, hoje a Pins, se tu pudesse resumir o que ela faz, porque é muito mais do que um container. Tu já falou, um container não é uma commodity, é a mesma coisa que eu penso de roupa. Roupa é commodity, sempre falei sobre isso. O que tu tem como objetivo profissional, a empresa? Vocês são meus patrocinadores aqui, são meus patrocinadores no evento do Joel. O que vocês querem com a marca? O que vocês estão buscando impactar o ambiente? Porque a gente tem uma responsabilidade social em Pelotas, a gente já falou sobre isso, a gente jantou junto antes de vir para cá. A gente tá fazendo um movimento, nós, a galera da Axis, a Pins, todos os patrocinadores do evento, os patrocinadores do meu podcast, a gente tá com uma mentalidade colaborativa, de deixar um transbordo, que é a palavra, de ser pioneiro. Falei disso na palestra. O cara, para ser pioneiro, o cara tem que botar ação e ele não consegue fazer sozinho, ele tem que buscar uma galera. Eu sou muito grato por vocês, grato por todo mundo que tá na nossa volta, e a gente tem uma missão como pessoa física, né, que é, cara, vamos transbordar, fazer Pelotas prosperar, vamos fazer uns eventos porrada aqui, vamos andar junto, vamos mostrar que dá, ao invés de a gente sair de uma mesa, 2 pessoas falando de um terceiro, 2 pessoas pensando em como ajudar um terceiro, que isso é totalmente contraintuitivo, mas pensando na tua pessoa jurídica. Se tu pudesse resumir a Pins hoje, o que a Pins quer fazer na nossa região e no estado todo? Para responder, vou embasar. Esse movimento que tu trouxe me brilhou os olhos quando eu vi o que o Thiago Chabá fez esses dias. Porque assim, eu já fazia um movimento junto a Dale Carnegie, já faz agora 4 anos que eu tô envolvido ali com o Leandro. Aí tu faz um movimento de Empreende Pelotas, desses movimentos grandes, Joel J e tal. Aí o Chabá faz um movimento na Axis, que também abre a cabeça do empresário, né, ele traz clareza, o papel do cara, o que é. Pô, mas aí a gente poderia olhar e dizer assim, o Ivan tá fazendo coisa, tá tirando, agora o meu cara não tem dinheiro, porque foi no JJ, o cara que ia fazer o Axis Pass, comprou, agora não consegue fazer o D. Não, cara. É o contrário. É o contrário. É o contrário. O cara tem que fazer o Axis Pass de uma vez para abrir a cabeça para fazer o Dale, ou o contrário. Se não fizer nenhum nem outro, não vai no Joel J. Daqui a pouco o cara vai no Joel J, descobre que tem que fazer o Dale, e assim por diante. E aí a gente cresce todo mundo. E aí, te respondendo, desde criança me incomodou muito escutar que funcionário não presta, que funcionário tem que se... que funcionário é ruim, que ter funcionário é ruim. Pô, meus pais sempre tiveram um bom relacionamento com os funcionários. Como eu morava em cima e a loja era embaixo, eu fui criado pelos funcionários que passaram pela loja da minha mãe. E eu sempre quis ter um bom relacionamento com essa galera. Com a minha galera. Quem trabalhou comigo, eu sempre fiz muito por eles. Eu sempre me doei muito. Até porque eu costumo dizer que eu não sou o melhor em nada na Pins. Eu tenho gente melhor que eu em todas as posições. Então eu tenho que tratar esses caras bem, porque senão eles vão embora e vão fazer em outro lugar. E eu gosto de estar com os guris até tarde, de jogar um FIFA, de ficar na empresa. A gente se diverte junto. E assim, eu cheguei a passar mais tempo com os colaboradores do que com a minha família. Como é que eu não vou ter um ambiente bom com esses caras? Além disso, cara, eu sou ambicioso. Diferente de ganancioso, sou ambicioso. Quero chegar, que nem disse o Julian, esses dias eu cheguei no escritório, o cara tava olhando um helicóptero, meu. Esse cara é louco. Eu tô olhando mesmo, sei lá, daqui 3 anos, talvez, 4 anos. Aí, eu penso assim, a liderança, ela pode se tornar um local solitário. Então, se eu não ajudar quem tá comigo a prosperar, eu vou acabar me sentando num local solitário. Eu vou ter uma mansão, vou ter um iate, vou ter uma... Talvez vou estar com pessoas fúteis, eu não sei. Não que eu não possa me conectar com boas pessoas, mas, pô, os caras que sofreram comigo o processo, eu quero que estejam comigo quando eu estiver lá em cima. Então é isso que a gente faz. A gente confia tanto nas pessoas a ponto de a Pins Container não cobra horário. Lá ninguém tem horário para trabalhar. Eles têm responsabilidades. A empresa ela tem que estar aberta das 8 às 18, mas se o Robert quiser sair, ele só avisa a galera e sai. Se o Juliano não quer atender, deixa alguém no lugar dele avisado e sai e pronto. Final de ano agora, o que a gente fez? Começaram a perguntar, como é que vai ser dia 24, 25, Natal, Ano Novo? Eu disse, cara, seguinte,
a meta tá batida, tá tudo certo. Vocês pegam, vem quem não quer não vem. Só não deixa a produção lá parar e tá tudo certo. Faz home office, pra mim não importa. Alcançamos o resultado, a gente tem liberdade. Eu acredito muito que resultado gera liberdade e eu gosto de proporcionar isso para as pessoas. Tanto o William, pessoa física, quanto a própria Pins Container. A ponto da gente não vender para determinados clientes. Se eu ficar sabendo que tem uma oportunidade melhor pro cara, eu digo, o container não é para ti. Vai nessa aqui que tu vai ter mais resultado aqui. Então, é isso. Ser uma solução. Pensando no cliente, é ser uma solução pro cara, independente se for o teu business ou se não for. A gente cria possibilidades. Não importa, o cara chega lá, não tem ideia, a gente dá ideia. Ele não sabe o que fazer, a gente mostra pra ele o que ele pode fazer. Ele não acredita nele mesmo, a gente acredita. O cara vai comprar um container, sai com o container e o Dale Carnegie já. Ele sai com o container, Dale Carnegie, já sai com o Axis Pass e o ingresso do JJ. Tudo ao mesmo tempo. Nem sabe o que tá acontecendo. Não, nem o cara sabe. sai zonzo. E o Juliano já grava um vídeo com ele. Nem viu. É isso aí. Eu vou te pedir pra gravar uma mensagem pra câmera 3, diferente da que tu falasse, que é o seguinte. Se tu pudesse emprestar hoje do William 2.0, ou 3.0, ou 10.0, o cara tá sempre evoluindo. 3.0. Futuro papai. Tô louco pra ver, vai ser uma guriazinha, já tô profetizando. E vai meter a mão na cara dele, vai dizer, pai, 9, vou pegar! Cara, tem que vir o 9 aí. Não, mas se vier a guriazinha, eu vou ficar muito feliz. E eu quero que o teu recado seja assim, ó. A galera que não precisa nem estar quebrada financeiramente ou emocionalmente, mas tá naquela busca assim, eu queria estar nessa vibe aí. Porque a gente tá numa vibe criativa. A gente tá numa vibe de prosperidade, ponto. Passamos já pelos BO, tem função de grana, tem busca, tá tudo certo. Mas a gente tá inquestionável, a gente falou sobre isso mais cedo, a gente tá numa vibe criativa. A vibe criativa atrai boas pessoas, a vibe criativa é positiva, ela traz gente boa, que se tu olhar na nossa volta, só tem gente boa aqui. Mérito da nossa energia, mérito da nossa busca. Então a galera tá lá, pô, sou um cara bom, tô quase prosperando, as coisas quase dão certo, pago minhas continhas, mas não tô me sentindo meio que passeando aqui. Não transbordo na vida de ninguém. Gostaria e não consigo. Não me animo aí numa palestra da Axis, nunca pensei em fazer ideia porque eu tenho vergonha. Evento do Joel, R$300 talvez, é caro, ou 500 ou 1.000, depende do ingresso. Acho caro. O que tu deixa de recado pra uma galera que tá precisando de um sacode, que tá faltando alguma coisa? O que o William Pins tem hoje que tu poderia emprestar pra essa galera? Eu acredito muito que quando a gente se torna humilde, quando a gente quebra o ego, a gente consegue coisas maravilhosas na vida. Se tu conseguir quebrar o teu ego e olhar para os teus erros, esse é o teu primeiro grande passo de autorresponsabilidade. Aceitar os teus erros. Olha para o que tu tá errando, porque tu não controla o que acontece além do teu pequeno círculo. Tu até pode pensar que controla, mas isso lá no fundo não é verdade e tu sabe disso. Então quando tu conseguir aceitar isso, ali vai estar o grande pulo, porque é isso que vai te proporcionar se conectar com uma pessoa que é mais inteligente do que tu, ou que está no lugar que tu gostaria de estar, e tu só não vai lá pedir ajuda para ela, porque o teu ego não deixa. Conhece alguém melhor do que tu? Pede ajuda, que aí a tua vida vai começar a melhorar. Thiago Chabá falou no sábado uma frase que tá na minha cabeça, que, como dizem, alugou um triplex, que é: te apresenta, dá o teu melhor e pede o que tu quer. Cara, isso é demais. É básico e ao mesmo tempo é tudo que o cara precisa. Quer conectar? Quer te evoluir em relação ao teu networking? Cara, vai em ambientes, te apresenta, seja um cara interessante. Não chega pedindo, ninguém gosta de gente que é pidão. Tem momento pra isso, mas ao mesmo tempo fala o que tu foi fazer lá. Fala os teus objetivos, que tu vai te conectar com as pessoas que estão na mesma vibe. Quero te dizer que foi um prazer te ter aqui. É o primeiro, porque a gente vai ter que fazer outros. Quero receber depois separadamente o Julian e o seu Valério. Já fica aqui o convite, porque cada um tem a sua jornada dentro. Eu tô louco pra conversar com o Julian. A do Julian é 18 mais, né? É 18 mais. Aquela é 18 mais. Mas vai ser lindo, eu quero falar com o Julian. E o seu Valério é o meu exemplo de paternidade. Eu já disse isso pra ele, já disse isso pra vocês. E eu disse ainda hoje na janta. Uma das felicidades que eu tenho é ter despertado cedo e te desejo isso. Se eu puder te doar um poder que hoje eu tenho, cara, eu paro a minha agenda numa terça-feira e desmarco o compromisso pra levar meus filhos pra um compromisso que eu tinha marcado com eles. Nenhuma agenda minha
é mais importante que a minha agenda familiar. Nenhuma. Coisa linda. Terça eu tinha um compromisso com o William, hoje é quinta, na nossa gravação, às 16 horas. Quando eu cheguei pra almoçar, a Thaís falou, lembra que a gente tinha combinado de tal coisa? Eu falei, lembro. William, não vou poder. Ele me ligou, o que foi? Me conta, preciso falar contigo. Na volta eu mandei só um vídeo. Olha onde eu fui, e foi por esse motivo nobre. Muitas pessoas teriam vergonha e inventariam uma reunião. Ai, que eu tive uma reunião, compromisso. Cara, minha família, velho. A minha família. Então, se eu puder te doar, agora que tu vai ser pai, não tem nada mais importante e tu vai ver. Tu pode chegar com um Mustang, que é o teu sonho, ou um Fusca, vai ser a mesma vibe, desde que tu olha nos olhos dos teus filhos. Agora fui sair pra jantar com vocês pra vir gravar. O João e a mamãe me deram 50 beijos. Pai, te amo, não sei o que, não demora, me dá beijo quando tu... Cara, não tem preço. Só valor. Então, assim, a minha sorte é que eu vou ser o seu Valério. Vou estar mais velho, vou estar com os filhos na volta, os filhos vão querer estar comigo. Então, isso depois a gente vai ter um episódio de seu Valério aqui. O vovô Valério, não tem como não gostar do vovô Valério, né? Porque olha só. Primeiro dia eu cheguei e não tinha gostado de nada do que eu tinha falado. O cara tem uma visão assim, eu vou me treinar porque eu não quero ser um velho ranzinza pros outros. Escola. A outra visão do cara que ele falou na janta, não, o meu esporte é passear com a família, botar a família no carro. Como é que tu não vai gostar? Esse cara é como um pai pra mim, meu. É como se fosse. Pô, tá louco? Meu irmão, obrigado pelo papo. Parabéns pela tua energia. Eu sei que o Dale Carnegie nos ensina a não parabenizar, mas pra mim é inevitável te dizer isso. Tu tá voando, é só o começo, como pai, como o patrão, o chefe. Jesus! Como é que é o patrão? Ô, meu patrão! Uma vibe tri boa. Desejo assim, sabe que eu te desejo, que tu voe cada vez mais, que eu esteja perto pra te aplaudir. Conta comigo, com o meu time, esse espaço aqui é teu. Obrigado pela Pins estar aqui chancelando o nosso podcast. Obrigado pelo presente, adorei. Evento do Joel J, nós vamos lançar a nova marca da Pins. Então se tu vai estar lá, te prepara que nós vamos fazer barulho. Feliz? Barulho. Ansioso? Ai, eu tô louco pra falar, não pode, né? Não pode. Então, galera, esse foi o nosso episódio. Mais uma vez te agradecer. Curte o vídeo, manda pra aquele cara que tá precisando de um sacode, que esse episódio vai fazer sentido, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Comenta, te inscreve aqui, nos segue no Instagram, faz o barulho que tu puder, porque a gente tá falando de uma mentalidade colaborativa. Não custa nada dar um like no vídeo, não custa nada mandar pra ninguém, e pra gente vale muito. Isso mostra pro YouTube que a gente tá num caminho certo. Eu já tô muito feliz com os resultados e a gente vai construir muita coisa boa. Esse é o Quebrei Daí, mais um episódio, tô muito feliz. Fiquem ligados, tem muita coisa boa pela frente. Obrigado e até a próxima. Tchau.